Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez aqui é o José da Gama, do canal Gama Serviços Gerais. Vou fazer esse vídeo aqui, pessoal, vídeo um pouco, não sei se vai ser rápido ou um pouco longo, mas eu vou estar falando aí o modo que eu trabalho. Eu sou encanador, também sou pedreiro, mas eu sou registrado como encanador numa empresa de construção civil, uma empresa de grande porte, na cidade de Ribeirão Preto. Positivo? E então, mais final de semana eu sempre pego serviço, ou de pedreiro, ou de encanador, eu sempre faço bastante reforma, por causa que é só final de semana, então fica meio difícil pegar um serviço grande para começar do zero, por exemplo, construir uma casa, fica muito difícil, porque só final de semana, se eu pegar a casa para construir, vai ser, vamos dizer aí, depende do tamanho da casa, no mínimo um ano. Então geralmente eu trabalho com reforma, coloco piso, azulejo, revestimento, reboco, faço de tudo aí na área de pedreiro, encanador profissional, beleza? Eu faço esse serviço aí. E eu vou falar para vocês aqui o modo que eu trabalho. E que graças a Deus até agora eu não tive problema nenhum com os meus clientes. Positivo? Teve um tempo desse, pessoal, que eu ouvi uma palestra de um profissional. Não vou falar o nome de ninguém aqui para não... falta de ética. Não vou falar aqui o nome de ninguém. E também foi a opinião dele. Eu não tô falando que ele estava errado. A opinião dele lá, ele estava certo. Apenas algumas coisas lá eu não concordei com o que ele falou. Beleza? Mas ele tem uma empresa de trabalha com revestimento, essas coisas, e ele deu uma palestra sobre isso. Beleza? Falando de como os pedreiros hoje em dia tem que se atualizar e tudo. Aí eu concordei, positivo, beleza? Como é que eu trabalho? Eu trabalho dessa forma, pessoal. Por exemplo, eu já coloquei muito revestimento em parede pintada. Parede antiga, casa velha lá, com tinta, tava pintada lá. E a pessoa, o cliente queria que eu fosse lá e colocasse revestimento naquela parede. Então, eu chego lá, eu vou lá, pego a régua, eu confiro a parede como que tá. Se a parede tá toda assim cheia de onda. Realmente, às vezes, a maioria das casas velhas, mais antigas, de 15, 20 anos aí, o reboco não era muito 100%. Geralmente tinha umas coisas erradas. O reboco um pouco torto, fora de prumo. Então dá muito trabalho fazer aquele serviço ali. Você vai fazer aquele serviço ali, mas sabendo que o serviço não vai ficar 100%. Tá? Então, como é que eu trabalho? Eu chego lá, o cliente fala, olha, eu preciso colocar revestimento nessa parede. Eu vou lá, confiro. Primeiro, o que eu falo? Primeiro, o que eu faço? Primeiro eu vou lá e eu falo, olha, para ficar um serviço 100%, o correto seria eu arrancar esse reboco daqui, fazer o novo reboco, que era para ele ficar 100% retinho, sem ter pintura, para a massa colar diretamente na parede, no reboco. Positivo? Para assim ficar sendo um serviço legal, 100%. Só que aí, eu sempre falo isso, tá pessoal? Eu sempre falo isso aí, eu sempre falo, olha, o correto seria arrancar esse reboco e fazer um reboco novo. No prumo, tudo certinho, aprumado. Esse seria o correto. Mas a pessoa fala, não, eu não quero gastar muito, eu quero gastar pouco, eu estou sem dinheiro. Eu quero que você dê o seu jeito aí, mas coloque. Faça o seu jeito aí, o melhor que você puder aí, mas coloque. Então eu aviso, olha, eu vou colocar, só que não vai ficar um serviço 100%. Vou fazer o melhor que eu puder aí. Vai ficar o quê? 80, 90%, mas 100% não vai ficar. Então como é que eu faço? Eu picoto aquela parede todinha. Picoto ela na marreta, na tadeira ou do martelete. Picoto ela todinha, que é para a massa ter o máximo de aderência diretamente no cimento, beleza? E assim eu coloco o revestimento. Já começo com massa grossa, com aquele pente bem grosso, que eu tenho de 1,5, no caso 1,5 cm, 15 milímetros. Já começa aquele pente bem grosso, positivo. Então vou colocando e faço aí o melhor que eu puder fazer, beleza? Mas aí porque o cliente, ele concordou. Tá? Eu sempre tenho essa conversa antes com o cliente, que é para futuramente não ter problema, porque às vezes tem profissionais que tem muito problema com isso aí. Às vezes ele chega lá, a pessoa quer, olha, faça esse serviço aqui. Aí ele, às vezes, não confere primeiro e se conferiu, quando viu que tem alguma coisa errada, não comenta com o cliente, não fala nada, apenas faz o serviço. No final do serviço, qualquer coisa errada que der, o piso ficou torto, ficou fofo, o cliente vai reclamar e ele não vai ter como se defender, porque ele não avisou antes. Aí como é que depois que ele fez o serviço, ele vai dizer, ah, mas a parede estava pintada, estava torta. Aí o cliente vai falar, e por que você me avisou antes? Tá ok? Então eu trabalho dessa forma, eu sempre tenho essa conversa antes, explico como que é o correto de fazer. Se ele tiver dinheiro e quiser mandar eu quebrar, eu quebro e faço de novo. Tá? Antes de colocar o revestimento.
mas geralmente não tem, às vezes são pessoas simples, não tem muito dinheiro, quer dar apenas uma melhorada. Então eu vou lá e faço, mas deixando bem claro que não vai ficar 100% do serviço. Eu trabalho assim, a mesma coisa no chão. Às vezes você pega um chão lá, que tá todo torto, subindo e descendo, a pessoa não quer que a pessoa dê uma regularizada lá primeiro. Ou quebre, faça outro, ou faça uma camada por cima de um contrapiso, para fazer, às vezes também não dá para fazer. Então a pessoa pega e fala, ó, não, pode fazer aí, fique tranquilo, faça o melhor que você puder fazer, então eu vou lá e faço, com a aprovação dele, para depois não ter problema positivo, porque depois se ele reclamar, eu aviso, eu digo, não, mas eu avisei, que não ia ficar 100%, beleza? Aí o profissional, nessa palestra que ele estava dando, ele estava falando sobre isso aí. Ele estava dizendo que ele não pega serviços que o cliente não quer que ele faça 100%. Ele deu até o exemplo lá de uma argamassa, por exemplo. Ele vai usar, por exemplo, um porcelanato. E a massa ideal para o porcelanato, vamos dizer que é R$ 50 o saco. Um exemplo. Vamos dizer que é R$ 50 o saco. Mas o cliente lá não quer que você utilize aquela massa porque é muito cara. E ele diz, não, compra uma massa mais barata e a gente joga cimento lá dentro um pouco para reforçar ela. Então ele lá na palestra dele já estava fazendo, não, esse serviço aí então eu já não faço, porque depois vai dar problema e eu vou ter problema com aquele cliente ali. Então ele falando lá na palestra dele que já não faz aquele serviço. Beleza, positivo. Só que tem um detalhe. Esse profissional, ele já tem uma empresa de colocar revestimento, de fazer reforma, ele já tem uma empresa. Então pelo que ele falou lá, para ele não falta serviço. Sempre tem serviço. Apareceu um aqui, ele não pegou, mas já tem, por exemplo, 10 serviços ali esperando por ele. Então, por exemplo, ele tem a razão dele, tá ok, se ele faz certo de não aceitar, tá ok? Só que ele falou lá no vídeo, na palestra, que também ninguém deveria aceitar. Quando a pessoa fala, ah não, eu não quero que use o correto porque tá muito caro. Mas, por exemplo, vamos imaginar aí uma pessoa que é um pedreiro que não tem empresa, um pedreiro autônomo, que vive pegando serviço, pega uma reforminha ali essa semana, outra semana pega outro serviço ali, e assim vai vivendo a vida. Então se esse profissional, se esse pedreiro autônomo, se ele começar a rejeitar serviço, porque o cliente não quer utilizar ou a massa correta, ou fazer o serviço do modo correto, vai ter um dia que ele vai ter que passar fome, porque ele não vai ter serviço para ele fazer. Você entendeu? Então, a minha opinião é essa, que você vai fazer um serviço, conversa primeiro com o cliente. Não, a massa correta é essa, a forma correta de fazer é essa. Quer que eu faça assim? Não quero que eu faça assim. Então, positivo, você já avisou. Ó, eu vou fazer, mas não vai ficar 100%. Então tem essa conversa antes com ele. Você não pode chegar aqui e sair rejeitando o serviço. Senão tem gente que vai ficar sem serviço. Entendeu? Tem gente que vive caçando serviço. Às vezes acaba um, não tem nem outro programado. Vai ter que caçar outro. Para trabalhar para poder ganhar o pão aí de cada dia. Positivo? Então a minha dica é essa. Eu sempre faço assim. Não é que eu não sei fazer. Ah, mas ele fez aqui, sabia que estava errado. Não, eu avisei pro cliente antes. Ele foi quem não quis gastar mais, porque estava sem dinheiro. Então eu vou lá e faço, porque eu preciso. Entendeu? Ele usou também o exemplo dos espaçadores de piso. Tem aqueles que é cruzinha, e tem os outros lá que é aquele de cunha, que é um mais moderno, melhor para usar, é o de cunha, que é geralmente utilizado em porcelanato. Aquele que é de cunha, tem um alicate você aperta ele lá, que era para as peças juntar, a peça está aqui, você coloca ele embaixo e coloca a cunha, ele vai nivelar as duas peças de piso. Positivo? Ele usou até o exemplo que as cruzinhas, ele falou lá que não se usa mais, é antigo, é antiquado. Então ele falou que ele sempre procura trabalhar com o outro de cunha. Só que ele esqueceu de um detalhe. O outro de cunha, ele é bem mais caro. Então nem todo cliente vai querer comprar o espaçador de piso que usa a cunha e o alicate. Porque ele é bem mais caro. Eu já pesquisei aí, você vai comprar, por exemplo, 200 espaçadores, vai pagar mais de R$ 100. Entendeu? Então você não pode... E o outro não se usa mais. O outro, lógico que o outro se usa. O espaçador de cruzinha se usa e você faz um serviço 100% com ele. A diferença é o quê? Que você vai demorar um pouco mais no de cruzinha, naquele de cruzetinha. Beleza? Você vai ter um pouco de trabalho, mas o serviço vai ficar 100%. Que aí vai depender do profissional que está fazendo. Tá ok? Você não vai deixar ele ser de dentro. Você vai nivelar ele certinho. Tá ok? E o outro, 100 pecinha, que é um pacotinho, é R$ 3, R$ 4. Entendeu?
Então se o cliente aceitar, não, pode colocar aí, pode comprar o espaçador de cunha e eu vou pagar. Eu vou comprar para você. Beleza, melhor ainda. Mas se ele não puder comprar, não posso comprar, que eu vou comprar do mais barato que tem, porque eu tô sem dinheiro. E aí? Você vai rejeitar o serviço porque ele não comprou? Se você precisa do serviço. O cara lá, como ele já tem uma empresa e tudo, se ele tem uma empresa disso aí, não falta serviço para ele. Então ele pode rejeitar. E é até melhor para ele, porque se ele tem vários clientes, para que ele vai pegar um cliente se futuramente ele pode ter problema com ele? Entendeu? Então esse aí é o modo que eu trabalho. Então essa dica que eu passo para vocês aí é que for fazer um serviço, principalmente reforma, construção também. Se um cara mandar fazer uma coisa errada lá, não, vou fazer um sobrado. Aí você diz, olha, no pilar de um sobrado, por exemplo, tem que usar 4 ferros 3/8, por exemplo. Aí o cliente lá pega, não, coloque barra de 8 milímetros, mais fino que é mais barato. Entendeu? Aí você decide, você vai ver com ele lá, rapaz, não vai ficar bom o serviço. Tem risco de cair futuramente. Só que eu estou usando o exemplo de fundação, mas só que fundação é mais complicado. Fundação realmente não é nem bom você fazer errado. Se mandar fazer errado, então não é nem bom você fazer, porque a fundação é mais complicado, tem risco da casa cair, então é uma coisa mais complicada. Então procure utilizar sempre o modo correto, por causa de fundação, tá ok? Fundação você vai morar lá, então tem risco de cair. Então fundação, geralmente você não aceita fazer coisa errada. Faça as coisas corretas, beleza? Mas para revestimento, pintura, essas coisas, converse com o seu cliente antes, explique para ele o modo correto de fazer, as peças corretas de colocar, beleza? Porque aí ele vai decidir se ele vai poder fazer da forma correta ou não, tá ok? Nem você vai ficar comprometido, depois ter um problema e ele vir cobrar de você porque você avisou a ele antes, tá ok? Se caso você for um profissional que faz contrato, alguma coisa de responsabilidade, você também deixa isso por escrito lá também, tudo registrado, olha, fiz dessa forma, porque o cliente concordou e tudo. Porque esse caso foi um revestimento errado, soltou depois, então, mas já estava ciente, já estava avisado que poderia dar um problema depois, que não iria ficar 100%, ok? Mas se você apenas chegar lá e fazer o serviço, sem nem falar nada, é quase certeza que depois você vai ter um problema, tá ok? E se você também for aquele profissional que tem vários serviços também, esperando para você, se o cara mandar fazer uma coisa errada, então você já não faz, deixa para lá, diz, não, então eu não trabalho dessa forma, então chame outro que ele vem fazer, que eu vou fazer outro serviço, beleza? Então essa dica aí foi a dica de hoje, para você aí, o modo como eu trabalho aí, e até hoje, graças a Deus aí, eu tenho 3 anos e pouco trabalhando de pedreiro, ok? E de encanador, assim, trabalhando avulso final de semana, só que eu sou registrado como encanador, e até hoje, graças a Deus, eu não tive problema com isso aí ainda, tá? De eu fazer um serviço, depois o cliente vir cá e reclamar, o serviço que você fez ficou mal feito, ficou ruim, você não fez direito, não, eu nunca tive problema porque eu já aviso antes o modo correto de fazer, e se ele aceita ou não, tá ok? Então essa foi essa dica aí. Vocês fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Qualquer dúvida aí sobre hidráulica, serviço de pedreiro, vocês deixam aí no comentário. Se inscreva aí no canal, deixa seu like. E também, pessoal, dá uma força lá pro meu irmão, no canal dele lá. JG Hidráulica, tá ok? Então o canal aí de hidráulica também, que ele é pedreiro e encanador também, igual eu. Ele tá trabalhando por conta agora. Ele sempre faz vídeo aí também, então tem muitos vídeos lá legal também, importantes aí, com muita dica boa. Então, se inscreve lá no canal dele também, dá aquela força lá. No canal da minha esposa também tem um canal, pessoal, tá? Ela se chama Jaqueline Rodrigues, é o nome do canal dela também. Ela faz vídeo de rotina de casa, cozinhando, limpando casa, essas coisas aí. Você também se inscreve lá, você que é dono de casa e gosta desse tipo de conteúdo, dá aquela força lá também. E também tem o meu irmão também aí, que é o Reginaldo Campos. Ele faz vídeo aí geralmente sobre a palavra de Deus. E eu e ele nós somos evangélicos, graças a Deus. E ele faz vídeo sobre a palavra de Deus. Tá ok? Então se inscreve lá também. Você que também gosta desse conteúdo. É indispensável ouvir sempre a palavra de Deus aí. Então se inscreve lá e deixa o seu like aí. E dá aquela força aí. Beleza? Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.